Vamos ler, vamos ler a Santa Palavra de Deus, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E em João 1, versículo 13, diz assim: Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nós ter dados o seu Espírito. Ele tem dado o Espírito para nós. E no versículo 4 fala assim, no versículo 14 diz assim: E nós vimos testemunhas que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele veio para salvar o mundo, Salvador do mundo, de toda a nação que existia na terra. Ele veio para salvar, só que até hoje muitos países não consideram que nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Salvador. Mas eles vão compreender para poder ter a salvação. E no versículo 15 fala assim: todos aqueles que proclamam Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Deus permanece nele e ele em Deus. E no versículo 16 fala assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece. Amor permanece em Deus e Deus nele. Quem permanece no amor, né? E no versículo 17 diz assim: Nisto é perfeito em nosso amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós somos neste mundo. E no versículo 18 diz assim: no amor não há temor, antes é perfeito. O amor lança fora, e o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Não pode temer, tem que estar sempre ativo no amor. E no versículo 19 diz assim: mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Deus amou nós primeiro de nós ter nascido, Deus amou nós. Ele é primeiro amor. E no versículo 20 fala assim: alguém disse, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão é quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Tem que amar seu irmão. E no versículo 21 fala assim: temos de Deus este mandamento, que o amor de Deus ama também seu irmão. Agora vamos aqui está no 4, agora vamos no 5, né? João 5. E João 5, no versículo 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo nasceu de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. E no versículo 2 diz assim: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, se amamos a Deus e aguardamos o seu mandamento. No versículo 3 diz assim: eis o amor de Deus, que guardamos seu mandamento, e seu mandamento não são penoso, com a graça de nosso Deus. E no versículo 4 diz assim:
Porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e aquele que e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Tem que ter fé. Ali que você vence o mundo, na fé. E no versículo 5 fala assim: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Tem que crer que Ele é Filho de Deus, porque Ele veio para nos salvar, para deixar nós mais certo de ir para a salvação, porque Ele veio na terra para salvar nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 diz assim: ei-lo, Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue, e o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é verdade, verdadeiro. O Espírito Santo dá testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7 diz assim: são assim três os que dão testemunho. Os três que dão testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus. É assim: o Espírito é água, e o sangue estes três dão o mesmo testemunho. A água, o sangue, esses três dão o mesmo testemunho. E no versículo, o Espírito, a água e o sangue dá três testemunhos. E no versículo 9 diz assim: aceitamos o testemunho dos homens. Ora, o maior é o testemunho de Deus, porque se ele trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu do seu próprio Filho, que é o testemunho de Deus, é o próprio Filho que ele deu para nos salvar, né? Esse é o grande testemunho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 10 diz assim: aquele que crê em Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus, e aquele que não crê em Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu ao Espírito do seu Filho. E no versículo 11 diz assim: e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Porque ele falou que arrumará o lugar, a casa do Pai tem muitas moradas, ele arruma morada para nós ir à salvação, né? E no versículo 12 diz assim: quem possui o Filho possui a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Vida é essa que sai daqui para a vida eterna com nosso Deus. E no versículo 13 diz assim: isto que vos escrevi, para que saibas que toda a vida eterna vós de crer em nome de Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Nós temos que ter a crença em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. E nosso Senhor Jesus Cristo nos salva com a graça dele, com o poder do Espírito Santo. Vai a Cristo, que ele te ama. Ele quer que você está sempre com ele. Jesus Cristo é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Pai. Amém.